Olá, gafanhoto, gafanhota, bem-vindo ao nosso PodChain, o podcast do acupunturista brasileiro, você já sabe. Você que é profissional ou tem interesse nessas áreas, medicina chinesa, terapia natural, medicina, saúde, desenvolvimento humano, esse é o seu podcast. Você vai curtir todos os nossos episódios, nos acompanhe, você já sabe, nós estamos no YouTube, então curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos, acupunturistas, terapeutas naturais, que aqui tem sempre muita informação para você. Shen é mente, consciência, espírito, e esse é o papel do PodChain, levar informação, motivação, inspiração, através dessas entrevistas com os nossos convidados, especialistas, experts, nas suas áreas, você vai receber muita informação. E olha, qual é o nosso tema de hoje? Fala uma coisa para mim, acupunturista, terapeuta natural, o que seria de nós sem livros? Hein? Você seria o profissional que você é se você não lesse? Tem uns caras preguiçosos aí que não lê, aí também não tem resultado, aí também não ganha grana e fica reclamando, porque não lê, gente. Então, por isso, no nosso PodChain de hoje, eu trouxe um especialista nessa área. Meu convidado de hoje é o Rafael Luiz Tonhato, da editora Inserir, da Shop Comercial também, mas hoje a gente vai conversar sobre livros e toda a vivência, né, Rafael, que você tem dentro dessa área. Fala um pouquinho, você é meu parceiro do CTN já há algum tempo, a gente tem uma caminhada junto, né, uma parceria comercial, nos tornamos amigos também, e eu gosto muito porque você não é um cara que só vende o produto, você conhece, você é muito mais acupunturista do que muito acupunturista, dado o seu conhecimento que você tem, primeiro com os materiais, né, que é a tua origem, e agora editando livros. Fala um pouquinho de você aí para quem não te conhece, né? Eu te conheço, como começou essa sua história, essa sua relação com medicina chinesa, com acupuntura, porque é legal, aqui no PodChain, lógico, você vai se inspirar com a história de profissionais como você, mas de tudo que gira em torno, né, desse nosso mundo, dessa nossa profissão. E hoje é muito bacana conversar sobre o mercado editorial da medicina chinesa, das terapias naturais e da acupuntura, e eu trouxe o cara certo, Rafael Tonhato. Bem-vindo ao PodChain, Rafael. Obrigado. Conta um pouquinho da sua história, como começou tudo isso, aí, o seu envolvimento com a medicina chinesa. Muito obrigado, Rogério. Fico muito contente tendo essa conversa contigo. Muito obrigado à equipe, todo o suporte, todo o carinho que eles passam para nós, a tranquilidade aqui no PodChain. Começou a minha caminhada com a medicina chinesa em 2003. Em 2001, era meu pai e minha mãe na empresa, né? Meu pai faleceu e minha mãe precisava de um suporte. E eu fui para dar esse suporte por conta dos eventos, da rotina da empresa, pela AcuShop. E todo final de semana, todos os dias, você me conhece, eu trabalho todos os dias com medicina chinesa, acompanhavam os cursos, e nos cursos as pessoas começavam a pedir, além do material de acupuntura, Rafael, você não podia trazer um livro para nós? Rafael, tem um livro diferente, você não consegue trazer para nós? E eu fui levando. No final de semana eu levava um livro novo, levava o outro, e foi assim. Quando eu fui ver, a literatura na empresa já era mais da metade da linha de produtos, né? Uhum. E foi aumentando o interesse pelos livros, o contato com as pessoas que traziam os livros foi aumentando e sempre tendo pessoas boas como referência. Eu não posso deixar de citar alguns nomes na medicina chinesa que fizeram muito bem. E eu tive contato com essas pessoas. O Sogo, que era da Bioacos, ele investiu sempre muito em literatura, muitos livros que nós temos hoje no Brasil, foi graças ao Sogo, por todo o investimento que ele fez. O Simão, da antiga Cosmotron, falecido Simão, era uma pessoa que foi um baluarte da medicina chinesa, ele investiu, trazia autores, professores de fora do Brasil, faziam congressos, muitas pessoas se especializaram em laser, em eletro por causa dele. O Oscar, que está atuante até hoje no mercado. Então, eu tive esse privilégio de ser jovem e já ter todo esse pessoal com experiência. E na conversa foi sendo direcionado para esse caminho que hoje nós temos na editora. Uhum. E foi crescendo, que eu falei, cada vez mais. A editora foi criada em 2017, no final de 2017.
eu não tinha pretensão nenhuma. Nós estávamos com parceria com uma pessoa que estava trazendo o Felipe Caldê para o Brasil para dar um curso sobre mocha japonesa, e eu levei em várias editoras o livro. E ninguém que estava querendo editar, porque o mercado da acupuntura é um mercado restrito. Eu falei, poxa, ninguém vai editar, expliquei a situação, e ela falou, Rafael, você tem tanto conhecimento, você conhece tanta gente no mercado, viaja o Brasil inteiro com isso, por que você não edita o livro, né? E estava sendo um período de transição na empresa, eu falei, será que vai, será que não vai? Eu falei, vou editar. E deu certo. Muito bem. Eu acho duas coisas importantes aí no que você já trouxe para nós agora. A primeira, tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, a quem honra, honra. Eu gosto disso, assim, tem gente que merece honra, né? E eu admiro isso, você aí honrando pessoas, né? Que você não foi o pioneiro do mercado editorial brasileiro, mas dando valor para quem foi, né? Então a primeira é essa questão que eu acho bonita, a quem honra, honra, sabe? Pô, o cara faz um bom trabalho, não é porque é meu concorrente que eu vou meter não, olha, esse faz um bom trabalho, e a gente vai honrar quem merece honra, quem faz com ética, quem faz com decência, né? Então eu acho isso bacana também. E segundo, como todo empreendedor, você viu uma necessidade num mercado que você já dominava, porque você estava ali no meio das agulhas, do material de aurículo, das mochas, dos livros, produzidos inclusive ou editados por grandes editoras multinacionais, que era o que o mercado brasileiro, né, até então, colocava no mercado. Né? Então, assim, aí você percebeu que ainda tinha um espaço, que ainda tinha um nicho. Então, você também já sempre trouxe cursos, tal, esse cara ainda não tem livro. E porque também eu penso, Rafael, às vezes a pessoa não sabe que ela pode escrever um livro, né? Porque, pô, ela dá curso, mas ela nunca pensou. Então, o teu trabalho é muito isso, né? Então, vamos falar sobre alguns livros que você edita aqui, mas antes disso, você sempre gostou de ler? Você gosta de ler? Como que é? Eu nunca fui muito de leitura. Acho que isso daí veio por causa da minha mãe. Minha mãe é uma apaixonada por livros. Ela sempre gostou de ler. E eu era um caminho completamente diferente desse daí. Sempre foi muito agitado, nunca tive muito. Mas a literatura na medicina chinesa me pegou. Me pegou e por ter esse acompanhamento dos cursos, muita conversa com o professor, com o coordenador, com o aluno, eu fui garimpando os livros e sendo direcionado por esses professores. Rafael, a literatura por aqui é assim, por aqui é outra. A nossa escola indica tal livro, então não adiantava eu levar o livro de um autor dos Estados Unidos para uma escola que tinha uma vertente via França. Então eu só carregava um material a mais e não ia vender nunca. Então, dentro da medicina chinesa, eu fui entendendo que cada escola tinha a sua vertente, fui entendendo um pouquinho da história da medicina chinesa e para fazer essa venda técnica para os alunos, para os clientes no dia a dia, eu comecei a ler. E comecei a entender cada vez mais a história da medicina chinesa e me apaixonar por aquilo que tinha fundamento. Porque os alunos às vezes perguntavam, isso desde 2003, quando eu comecei a ir nas escolas, mas qual que é o fundamento disso? De onde que veio? O professor ele veio dos Estados Unidos da década de 70. Mas aí tinha escolas que falavam, não, mas esse livro, esse tratado é da década de 30, que veio via França. Mas qual que é a diferença dos dois? Esse que veio via França é traduzido direto do caractere chinês. Esse que veio dos Estados Unidos já teve uma ou duas traduções. Eu falei, opa, então aqui está a diferença. Quanto mais próximo à raiz, mais correta é a informação, menos erro de tradução vai ter. E com a editora eu tive uma sorte enorme de conhecer uma excelente autora e leio os livros dela, vejo os vídeos dela todos os dias e me abriu cada vez mais a visão para onde a acupuntura e a medicina chinesa pode chegar no Brasil. O novo no nosso mercado vai ser o antigo, é a tradição. Nós temos muitos clássicos que hoje não são falados no Brasil porque não tem livros traduzidos por português. Nós falamos muito de energia, tudo é Qi. Tem um livro da editora que fala que tudo é Qi. Tem questões que você fala assim, mas qual que é a fundamentação disso daí? Então vamos ler, vamos ver qual que é a essência. A medicina chinesa tem 5.000 anos. O Imperador Amarelo, o Suen e o Lin Shu,
são 81 capítulos de cada, que é o mais conhecido. Depois o Nanjing, que são mais 81 capítulos de cada. Mas outros autores, séculos antes, já falavam de energia. Lao Tse, no Tao Te Ching, que é o Dao De Jing. Xuan Tse já falava. Xuan Tse tem até uma curiosidade, muitas pessoas não conhecem. É um pensador chinês que o Raul Seixas escreveu uma música falando de Xuan Tse e as pessoas não sabem. Que é a borboleta que sonhou que era um sábio chinês, ou o sábio chinês que sonhou que era uma borboleta. Isso está acessível para todo mundo. Só que não tem um livro hoje em português falando de Xuan Tse. E ele falava de energia. É uma coisa assim fantástica. Olha isso. Então, olha só. A proposta do PodChain, você sabe, acupunturista brasileiro é trazer informação, inspiração e motivação. A gente está falando um pouquinho de empreendedorismo aqui também, porque os acupunturistas são empreendedores. São profissionais autônomos liberais e tem que, né, ter um pouquinho desse de empreendedor. Então, o que você está contando para mim é que você sempre trabalhou com material de acupuntura. E outra coisa também, né, Rafael? Vamos falar a verdade. Você falou que você começou editor em 2017. Material de acupuntura, como qualquer outro comércio, tem seus concorrentes. Veio aí a internet baixando o preço dos produtos, né? E a gente precisa se reinventar o tempo todo. Mas eu sempre acredito assim que a gente não pode fazer existe sempre um chamado específico para a gente. Você podia se reinventar, por exemplo, sei lá, trabalhando com tecnologia, trazendo produtos, né, de tecnologia, buscando alguma coisa lá fora, mas a vida te conduziu para trazer livros. E dentro dos livros você tem uma linha, uma preocupação, que é essa questão, que eu achei interessante quando você falou aí, que essa questão do livro americano já tem tradução de uma tradução de uma tradução. Sim. Quer dizer, já chega meio deturpado. Isso acontece às vezes também com os tratados de espiritualidades, a própria Bíblia, mas os livros do taoísta e tal. Quando você vai ver, você está fazendo a quarta tradução. Quanto de essência. Então, você tem uma linha também. Essa preocupação de resgatar, né, os primórdios. Eu acho isso, não só você está fazendo isso através das edições dos seus livros, e tem outros acupunturistas que estão preservando isso. Eu acho essa uma linha muito bacana para o acupunturista brasileiro ter acesso a essas obras. E aí você estava contando um pouquinho, né, dei uma cortada aqui, do primeiro livro da sua editora. O Felipe Calder. Felipe Calder. É isso? Então surgiu de um curso que ele veio dar, não tinha ninguém para editar, vou editar. E editou. E o livro acabou, a primeira tiragem em 1 ano foi um sucesso. Uhum. E através de uma pessoa que viu o livro, um grande amigo Marcelo, de Porto Alegre, ele tinha um livro, eles estavam num grupo de estudos que tinha um livro da Elizabeth Rochat para ser editado em português. E falaram, Rafael, tem um livro, o pessoal quer entrar em contato, você quer editar? Eu falei, nossa, a Elizabeth Rochat para mim é um ícone, né? Uma coisa assim, é uma pessoa que é fora do normal. As pessoas precisam conhecer porque ela é uma pessoa referência no mercado. Eu falei, claro, né? Claro que eu quero. Porque ela é da linha que eu gosto. Essa linha que vem via França. E através da Elizabeth Rochat foi editado um livro. E aí foi esse livro aqui, o 101 primeiro. Conceitos. Não sei, produção, você está dando para ver ali o livro. Né? Até um dado hoje, esse livro está esgotado, acabou a tiragem, nós vamos reimprimir ele. Foi o primeiro livro dela que você editou. Da Elizabeth. Se não sei se a câmera pegou, mas os 101 conceitos chaves da medicina chinesa. Sim. Da Elizabeth. E a Elizabeth tem essa preocupação em trazer a informação sem erro, de trazer realmente o que o caractere chinês fala. Então, foi um privilégio e está sendo uma honra para mim trabalhar com a Elizabeth desde 2018, com todo o material dela. A gente está fazendo já várias traduções de outros títulos dela, fazendo transcrições de seminários. Já temos 4 livros dela editados e a Elizabeth tem uma infinidade. Eu falo que se eu viver até os 80 anos eu vou ter material para editar da Elizabeth. E ela é uma referência na França, né? Ela é uma referência no mundo hoje. No mundo. Elizabeth, ela é mestre em chinês, ela é filósofa, mestre em chinês, e poucas pessoas conhecem tanto a língua chinesa que nem ela. Ela foi redatora do dicionário Hit, do grande Hit, que é o dicionário chinês, caractere antigo, para o francês. Então, é uma coleção de dicionário enorme que ela foi redatora. E ter uma pessoa que fala do pensamento chinês, da medicina chinesa com tanta propriedade, é uma dádiva que nós temos no Brasil.
E eu participar desse projeto de trazer essas informações, eu falei assim, como Deus é bom, né? Ele coloca, às vezes, a gente tem que aprender durante um período da nossa vida para a gente colocar em prática depois. E é isso que está acontecendo com ela. Acho interessante porque a gente aqui, dessa formação judaico-cristã, né, a gente fala de seguir os planos de Deus para a nossa vida e tal, mas o chinês já falava isso, seguir o caminho do Tao. Né? Então você sente que quando você foi para essa área aí, o primeiro livro já falou, opa, duas coisas, tem um mercado para isso e eu sou o cara, e eu estou gostando de fazer isso, porque não é só ganhar dinheiro, é gostar, vibrar. Eu sinto isso com você, que você vibra com a acupuntura. Eu acho interessante, gente, você que não conhece o Rafael Toyata, eu gosto da visão otimista que ele tem do mercado da acupuntura no Brasil. Você sempre falou isso para mim. Falou, Rogério, não, você seu curso é legal, tal, olha, é uma coisa que veio para ficar, vai crescer, tá passando, porque a gente atravessou a pandemia. Tem calma, altos e baixos, né? né? É só um momento, como qualquer outra área, mas é um mercado em expansão. Quer dizer, então eu faço isso na minha área, que é dando curso, você faz isso na sua área, que é vendendo produto, e agora editando livro. Então teve um momento que você falou, não é mesmo, eu sou o cara, porque não é assim, eu acho que tem uma hora que você tem que sentir isso, ó, não, eu sou o cara, eu faço essa coisa bem feita. É o seu propósito, né? Não, esse é o meu caminho, eu gosto de fazer isso e eu tô vendo que eu tô abençoando, tipo, tô ajudando lá outra ponta, eu sou o cara, não é essa coisa, não é para se exibir, não, assim, olha, que legal, tô fazendo uma coisa que eu gosto, tá chegando na outra ponta, porque aí você une o leitor com o autor, pro bem da medicina chinesa, você começou a sentir isso. E você já falou isso, é o ganha-ganha, todo mundo ganha. Isso. Você ganha, o autor ganha, as pessoas que trabalham na parte editorial vão ganhar, a gráfica vai ganhar, o autor, o leitor vai ganhar. O mais importante que a gente sempre pensa, esse é o ponto fundamental, é quem está na ponta do atendimento. Aquela pessoa que está na maca ali, aquela pessoa que está ganhando. Porque o profissional que lê um bom livro, que sabe bem o fundamento chinês, o pensamento chinês, ele vai ser um profissional melhor. O PodShen, eu fiquei pensando esses dias, eu falei assim, é um nome muito legal. E uma pergunta que eu fiz para a Elizabeth um dia num seminário dela, que as pessoas falam, mas às vezes eu vou fazer acupuntura e parece que eu sou direcionado para fazer outra coisa. Parece que vem uma intuição assim, sabe aquela coisa? E eu mudo o ponto. E muitas pessoas já falaram isso no dia a dia da loja, né? E é uma coisa que eu sempre fiquei pensando, como a pessoa pode ter uma intuição e mudar o ponto? E ela deu uma explicação para mim. Ela falou, Rafael, realmente isso acontece. Por quê? O Shen do profissional, quando entra em contato com o Shen do paciente, tem essa interação. Naquele momento, o profissional fala, é aqui que ele está precisando. E vocês, como clínicos, né, vocês têm essa percepção. Mas, às vezes, a gente não conseguia explicar isso para o cliente que estava ali no balcão, o que estava acontecendo. E, às vezes, a pessoa não tinha essa percepção, essa explicação correta. Então, é o Shen do profissional que entra em contato com o Shen do paciente e consegue fazer o melhor tratamento ali para ele. Às vezes, mudar a combinação de pontos ou ter uma visão diferente. Será que é o fígado, a vesícula que eu tenho que tratar? Essa que é uma coisa muito legal, que é o Shen. E é isso que a gente quer mostrar para grande parte do mercado da acupuntura e da população brasileira. A medicina chinesa não tem fim. Por isso que se a gente trabalhar daqui a 100, 200 anos, vão ter coisas novas no nosso mercado. Porque o nosso mercado, hoje, ele é muito grande. São 200 milhões de pessoas. Quantos profissionais tem fazendo acupuntura hoje? 100 mil, 200 mil? Se cada um atender 100 pacientes por mês, são 10 milhões, 20 milhões. É 5, 10% do mercado. É muita gente que precisa de acupuntura. É só a gente ver na ponta do atendimento. Às vezes tem clínicas com agenda lotada, o paciente demora para ser atendido, ou então um hospital que não tem condições, porque às vezes numa sessão de acupuntura isso consegue ser diminuído o tempo de atendimento. E por que a gente não incentivar isso daí? Profissionais melhores, com bases bem fundamentadas. É esse que é o nosso propósito. Maravilha. Deixa eu fazer um corte aqui nessa fala do Rafael para falar duas coisas para você. A segunda eu já esqueci, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Quem tem aula comigo sabe que dá uns brancos, mas volta. O Shen volta. Mas a primeira coisa falando de Shen é isso, né? Você é acupunturista, você sabe. Shen é mente, consciência, espírito. Mas quando você falou isso da Elizabeth, eu lembrei do Jung, que também fala isso, aquela célebre frase. Domine todas as técnicas, tal. Mas diante de um paciente,
seja só uma alma diante de uma aula. Então a medicina chinesa reforça isso. Porque às vezes eu conto, poxa, às vezes a gente forma aluno aqui, cara, que tirou 10 em todas as provas, doutor da USP, não sei o quê. E aí ele vai para a prática clínica, Rafael, presta atenção, acupunturista, e não tem aquele resultado. Pô, os caras sabem os pontos de cor, e não sei o quê, decorou masse óssea, mas chega na frente de um paciente, ele é só razão. E aí o resultado não acontece. E às vezes tem aluno aqui que não tem, sabe, todo esse preparo, fez a graduação mais ou menos, mas se entrega para o tal, se entrega para o Shen. E quando você vai ver a clínica, o consultório dele tá bombando. Tá voando, né? Tá bombando. Aí você olha, né, a gente com essa mente, pô, mas não era um bom aluno. Pô, mas o cara não conseguia. E é Shen, né? Então, você falou que a Elizabeth falou que os tratados antigos reforçam isso. É Shen na ponta da agulha, né? Que tem uma frase assim, né? Muito bacana. E você estava falando, lembrei. Falei para você que eu lembro. Dá branco, mas eu lembro. Quem é meu aluno sabe, ele conhece o professor Rogério, sabe que é assim. Eu sempre lembro, né? Você estava falando dessa coisa do mercado, que é aquilo que eu falei para você veio com números aí. Né? O Rafael sempre assim, ele chegou, a gente, né, começou a nossa parceria, já estamos com quanto tempo parceiro, Rafael? Desde 18, né? Fazem 5 anos. Já 5 anos, né? Mas uma das coisas que eu gostei foi que o cara tem uma visão otimista do mercado, sempre com números. Olha, imagine que tal, a gente não alcança nem tanto. Então, olha o mercado que tem de bons profissionais. Né? Então, ele deu até números para você se animar. Então, assim, paciente não falta, que você falou. São 200 milhões. Eu sempre falo isso em aula também. São 200 milhões de brasileiros. E todo mundo hoje sofre ou do corpo, ou da mente, ou da emoção, ou do espírito. Então, assim, você está na área certa, se você estudar, né? Se você praticar. Voltando aqui aos livros, vou fazer aqui tem uns livros que você trouxe aqui, queria que você contasse um pouquinho, porque, enfim, você começou com o Felipe Caldet, certo? Em espanhol, aí você chegou na Elizabeth, que é francesa e está editando todos os livros dela. Sim. Você é o representante da professora Elizabeth aqui no Brasil, resgatando toda essa tradição, indo lá no ideograma, né? É uma viagem, né? O legal, desculpa, Rogério, é que a Elizabeth, ela passa essa visão. Às vezes o aluno, o profissional, ele tem medo e ele não entende, isso é uma dúvida que sempre tem ali em aula, eles conversando entre eles. Eu não estou entendendo a matéria, está difícil, é uma cultura completamente diferente. O que às vezes o aluno ele se complica? Ele tenta pegar o que ele aprendeu até hoje e pegar o que ele está fazendo com a acupuntura e adaptar para o nosso mercado ocidental. Isso daí gera um conflito para ele. É um conflito muito grande. Você passou 5, 6 anos na faculdade tendo uma visão ocidental, aprendendo no estático. E o pensamento chinês é diferente. O pensamento chinês é o quê? É o movimento. Então, tenta deixar um pouquinho esse pensamento ocidental de lado e entrar no pensamento chinês. Vai ser muito mais fácil. Você fazer um diagnóstico, hoje as pessoas falam que fazem diagnóstico em 2, 3 minutos, né? Mas é simples, é você olhar para o paciente, é observação que nem o chinês tinha. Olhar a cor, é sentir o cheiro do paciente, é ver se ele está chegando mais encurvado ou se ele está com uma postura mais elevada, se ele está mexendo o braço. Nesses 2, 3 minutos de conversa que você teve com ele, você já entrou no pensamento chinês. Fica muito mais fácil, você não precisa adaptar aquilo para a sua realidade ocidental. Você mudou só o foco e aprendeu. Isso daí acho que pode ser de grande valia para o pessoal que tem essa dúvida no começo do curso. Sim. Tô falando que esse cara é mais acupunturista que muito acupunturista. Daqui a pouco, se eu marcar uma consulta com você, tem contato com os grandes mestres, não tem como não aprender, né? E a gente vai se encantando mesmo, né, Rafael? E uma coisa interessante é que quando você sente que você é o cara, e assim, sem exibicionismo nenhum, mas quando você sente que você está no lugar certo, na hora certa, com a competência certa, e o que você faz vai gerar, é o ganha-ganha, que essa é uma frase que eu falo para minha equipe, para meus alunos, para todo mundo. Não tem porquê eu ganhar e o outro perder, o outro ganhar e eu perder, não tem. Dá para fazer, sempre buscar o caminho do ganha-ganha. E aí você chega nisso, que você vê, o pessoal está gostando do que eu estou fazendo. E aí as coisas vão acontecendo. O tal vai trazendo contatos,
Do nada, você tá de bobeira, você tem uma inspiração, você liga, o cara te aceita, você fala, pô, esse cara nunca vai querer editar um livro comigo, alguma coisa assim, e as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque você está no lugar certo, com a competência certa, na hora certa. Queria que você contasse um pouquinho para nós desse livro aqui, que eu achei fantástico, né, cara? Que é uma tendência que está chegando na acupuntura brasileira, mas você foi mais uma vez lá na fonte. Deixa eu ver se vai dar pelo menos mostrar um pouquinho para a câmera, senão a gente fala o título também. Deixa eu ver ali, que é o Teoria dos Canais aplicada na medicina chinesa. Ensinamentos, corrija a minha pronúncia, de Wang ou Yang. Dr. Wang. Nem Dr. Wang. Wang Jui, sobre a terapêutica por canais, né? Isso. Foi escrito pelo Jason. O Jason, que foi Robertson. discípulo dele, do Dr. Wang. Conta um pouquinho aqui, como que isso chegou até você, conta um pouquinho aí, porque, né, pra gente entender como que essas coisas funcionam. É um baita livro. Sim. Sensacional. É um livro que foi escrito em 2008 pelo Jason, né, de toda a experiência que ele teve com o Dr. Wang na China. Dr. Wang é referência em canal de acupuntura. E a Silvia Ferreira, que é uma grande amiga, ela falou, Rafael, tem um livro muito bom, eu estou pensando em levar o Jason para o Brasil, você quer editar o livro dele? Não tem os direitos, não tem ninguém que tenha os direitos em português. Eu falei, quero, né, um livro bom, vamos editar. Foi um trabalho de 1 ano e meio em cima desse livro, e aí que está o legal, o que é o bom. Aquilo que você acredita, às vezes você ali vendendo o material, você não consegue passar para o aluno, porque ele tem várias informações de professor, de coordenador, de internet, de influenciador, e você tem o seu papel de mostrar o que é melhor para ele ali, mas não materializar isso. E para mim a acupuntura dentro da medicina chinesa tem algumas vertentes. E aqui no Brasil é pouco explorada essa técnica do canal. Muitas pessoas fazem o diagnóstico pelas síndromes para acupuntura. E eu acredito que seja mais interessante usar isso para fitoterapia, síndromes. E o canal, ele é acupuntura. Você faz essa tipologia em Yang, pulso, língua, poucas pessoas fazem a palpação no canal. E isso é a essência da acupuntura lá na China. Você palpar o canal, você sentir o canal, você vê onde está a dor no canal do paciente, fica muito mais fácil de você fazer o tratamento. Eu falei, é isso que eu estava precisando. Então, vamos colocar isso daí em prática. Vamos colocar todas as nossas forças, a nossa energia nesse livro. E acabou indo. Então, hoje, eu já vejo professores falando, Rafael, é isso que eu acreditava, mas eu não tinha como mostrar isso, eu não conseguia materializar isso em forma de aula para o aluno. Isso para nós é muito legal, porque você consegue trazer coisas que já foram escritas de fora. O Dr. Wang é formado na primeira turma da graduação de Beijing, nesse formato que o governo maoísta fez da graduação, né? Que desenvolveu o curso de graduação na China. E ele foi um dos pioneiros dessa técnica. Ele é referência na China inteira. Então, trazer um livro com esse peso, né? Não pelo tamanho, mas com a quantidade de informação, é muito legal, né? Uhum. E como nós temos esse livro que foi lançado agora em 2022, nós já temos vários outros livros já contratados para serem lançados. Eu fico daquela pontinha de tristeza, porque tem muito livro chegando para nós, nós não vamos atrás dos autores. Alguns autores em específico, nós estamos em contato lá fora para trazer os direitos, né, para fazer a tradução, mas a gente tem um público muito grande aqui no Brasil que escreve, Rafael, eu quero publicar, a gente pede, tenha só um pouquinho de paciência, porque o volume de livros está sendo muito grande, e a gente não consegue editar o livro de todo mundo, porque a gente tem uma linha editorial. Eu gosto muito da linha dos franceses. Então, Sully de Morin, da década de 30. O Sully de Morin, para mim, é a pessoa mais importante da acupuntura no Ocidente. Se não fosse ele trazer os tratados na década de 30, 40, 50 da China, antes do comunismo, levar para a França, ele tinha essa facilidade por ser diplomata, a gente não tinha escolas de acupuntura aqui no Brasil, que foi através dele que formou um grupo de estudos, saiu Frederic Speth, o luxemburguês, que veio para o Brasil, que formou uma associação de acupuntura, que formou diversos profissionais que abriram as suas escolas aqui no Brasil e tem essa linha de raciocínio. A Elizabeth, na década de 40, 50, o Padre Larry, que ficou na China comunista, depois foi para o Vietnã,
na época da guerra, estudando os clássicos lá, e a gente tem acesso a tudo isso hoje. Então, eu me sinto privilegiado de ter o contato com tudo isso e tentar trazer tudo isso para o Brasil. Essa base direto do caractere. Eles têm essa base direto do caractere. Como você falou, né? A tua proposta é resgatar essa essência. Então, por exemplo, quando você traz um livro desse, e esse livro coloca para o acupunturista a importância da palpação, que é uma das 4 etapas do diagnóstico chinês, né? Inspeção, palpação, exame audiolfativo e anamnese, e a gente, para essa área tecnológica, a gente está indo em cima da tecnologia e a gente não está palpando, que é básico. E às vezes é a palpação que vai fazer com que o teu tratamento seja eficaz ou não. Então, dentro dessa linha e dessa preocupação que você tem, você está sendo fiel a ela. Temos aí mais 5 minutinhos do nosso papo aqui. E aí, você edita também os livros da musa da acupuntura brasileira, minha amiga Fernanda Amara. Não é que essa simpatia toda, que eu acho que realmente aí no YouTube talvez, né, seja a acupunturista mais conhecida, e é você que edita os livros dela, né? Fala um pouquinho sobre isso, mas não só dela, mas de outros acupunturistas brasileiros que você tem, né, editado o livro, que você vê potencial e tudo mais, né? E como que é isso, assim, essa edição de um livro, de um acupunturista, como que funciona isso? A Fernanda é uma amiga também de acho que 20 anos que eu tenho. Antes dela ser a Fernanda. Não, eu conheci a Fernanda fazendo curso de acupuntura. Você viu ela nascer, essa menina? Eu levava material na escola em São José, ela estava lá, ela comprava material comigo desde o início da carreira dela. A Fernanda, as pessoas conhecem a Fernanda como influenciadora. Eu conheço a Fernanda há muito tempo e a Fernanda é a mesma pessoa durante todo esse período. É uma pessoa que estuda, que está pesquisando, que está trazendo muita coisa de fora, que está indo para fora representar o Brasil. Isso é muito legal. A acupuntura, a medicina chinesa no Brasil é muito forte. Aquelas pessoas que se dedicam vão começar a ter destaque lá fora. Porque a gente vai começar a ter um grau de igualdade. Com os livros que estão chegando, a oportunidade que os profissionais estão tendo aqui é a mesma que eles estão tendo lá fora. E a gente tem muita gente boa. É por isso, uma coisa que eu acho muito importante frisar, fazendo um break da Fernanda, as pessoas participarem de eventos de acupuntura. Porque você se fica 2 anos na escola, depois que você finaliza, você não tem mais o contato. Então, formou, ou então está em formação, participa de workshop, de seminário, de congressos. Não se distancie disso, porque às vezes você assistiu uma palestra, ou então numa conversa, no intervalo, você entendeu aquela dúvida do seu paciente. Você não perdeu. É aquele contato do Shen. Aquele momento é propício para aquilo. Às vezes, numa live, aquilo fica meio vago, mas conversando ali, escutando, tendo a oportunidade de conversar com um profissional ou com um colega, você vai conseguir sanar a sua dúvida. Não deixem de participar de congressos e eventos. Isso é de suma importância para o profissional. E a Fernanda, voltando, ela já escreveu alguns livros conosco. Tem coisas no livro que ela colocou no Facilitando a Acupuntura que também está esgotado, está vindo uma nova tiragem. Ela tem o poder de comunicação. A Fernanda, para mim, hoje é a comunicadora com mais intensidade no Brasil, falando de medicina chinesa. A Fernanda faz todos os cursos com a Elizabeth, está realmente se aprofundando, estudando, indo a fundo mesmo, para conseguir trazer isso para os profissionais. E tem outros autores se destacando, tem muitas pessoas já escrevendo, coisas que as pessoas não tinham esse acesso à editora. Tem algumas editoras muito importantes aqui no Brasil. Tem o caso do seu Edmundo, da editora André. Ele tem 105 anos. Os livros que ele trouxe há 40, 50 anos são vendidos até hoje no Brasil. A gente não pode perder esses livros bons. Mas tem muita coisa boa, muita coisa clínica sendo escrita agora, que pode ser de valia para as pessoas. E se você é acupunturista, se você é profissional, fitoterapeuta, vai armazenando, vai escrevendo o que você está vendo no seu caso clínico. Se o paciente está tendo evolução, se não tem, comecem a pesquisar. Tem muitos mestres, muitos doutores que já estão escrevendo para nós. Está vindo muita coisa boa, Rogério. Esse ano vão sair uns 3 livros de autores nacionais, doutores, pesquisadores assim, de larga data, que o pessoal vai até tomar um choque com a informação, porque eu não conheço muito livro lá fora que tem esse conteúdo que nós vamos ter aqui.
Maravilha, Rafael Tonhato. Sensacional. Você viu quanta informação você teve, você viu que o cara é um estudioso de medicina chinesa, você conheceu um pouquinho agora como que funciona o mercado editorial, você viu que vem coisa melhor ainda por aí, que ele vai estar sempre ligado, que é um cara que gosta do que faz e faz bem para chegar até você. Então acompanhe. Eu dei teus endereços aqui, não dei? Do Instagram. Dei, produção? Dei não. Caramba, sorry, gente. Olha só, hashtag... É @editora inserir e @acushop comercial. Acushop comercial. Você vai conhecer o trabalho do Rafael e o quanto esse trabalho é sensacional para te tornar um melhor acupunturista. Obrigado, parceiro. Excelente o nosso PodChain. Dá um tchau para os acupunturistas brasileiros. Eu agradeço a confiança do Rogério, de todos aqueles profissionais que compram nesses 27 anos de Acushop, nesses 5, 6 anos de editora. Acreditem na acupuntura, na medicina chinesa no Brasil. Vocês podem ajudar muitas pessoas. As pessoas na ponta do atendimento estão esperando vocês tratarem delas. Muito obrigado. É isso aí, acupunturista. Gostou desse podcast? Você já sabe, você está no YouTube, você sabe. Curta, compartilha, fala pro teu amigo acupunturista, mostra lá pra tia, pro primo. Nós quer gente aqui. Nós quer gente assistindo a gente. Dá essa força aí, tá bom? Você tá gostando. Muito obrigado e até o nosso próximo PodChain. Tchau, tchau.